receber o passe, né? Esse é um dos trabalhos que são feitos na Casa Espírita. A gente vem para cá reservando um pouco do nosso tempo para a nossa alma imortal. Né? A palestra de hoje é para a gente não dar tanto valor assim à matéria, à posse, para a gente não se cansar mais do que o necessário para atingir coisas que muitas vezes nem estão no nosso caminho, mas isso se deve principalmente ao fato de que nós estamos aqui, nós estamos encarnados, mas isso é um período muito breve enquanto espíritos imortais que nós somos. E nós precisamos sempre, nesse caminho que nós estamos trilhando encarnados no momento, né, precisando trabalhar para progredir, porque essa é a lei. A gente muitas vezes confunde o material didático, que é toda essa atividade que a gente tem na matéria, com o verdadeiro objetivo da nossa estada na Terra, que é para a evolução. Né? Então todo esse trabalho, seja o passe, sejam as cabines, elas são uma forma de nos darem um up. Né? A gente procura, a gente acha ajuda. E essa ajuda, ela é muito rápida, mas ela não dura muito tempo. Mesmo Jesus, quando fazia as suas curas, ele sempre alertava, né? Vá e não peques mais. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o problema que ele curou foi gerado pela gente mesmo. E a gente precisa mudar de atitude, mudar a causa para não ter a doença, para não ter o efeito. E é por isso que na Casa Espírita, sempre durante os atendimentos, tem a palestra. E outra coisa que a gente acredita também no Espiritismo é na providência divina. Ou seja, nada é coincidência. Tudo vem de Deus e vem da nossa necessidade. A gente busca, a gente encontra. A gente pede, a gente recebe. É tudo causa e efeito. E se não existe coincidência, da mesma forma que não é coincidência ter caído exatamente esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para eu explicar, ter que estudar, me preparar para estar aqui, também não é coincidência para vocês estarem ouvindo essas questões. E o Evangelho, para a gente, para o espírita, ele é o manual da felicidade. É o mapa para a felicidade. Por isso que toda palestra tem como tema o Evangelho. Por quê? Porque a gente está procurando, quando a gente vai na Casa Espírita, a gente está querendo mudar alguma coisa que está acontecendo com a gente. E o Evangelho é o caminho dessa mudança. Então vamos refletir. Eu vou ler depois um trechinho, né, e a gente vai comentando. Mas vamos refletir um pouquinho também, né, sobre o tempo que a gente vive. Porque Jesus falou há 2000 anos atrás. Né? Há 2000 anos atrás, se a gente levar em conta, né, a fé e a questão do reencarnacionismo, quem estava lá naquela época era a gente. Só que o que aconteceu de lá para cá? A gente viveu, encarnou, reencarnou, ficou na erradicidade, voltou de novo,
E a gente foi aprendendo durante esse tempo todo. E se a gente olhar para a nossa sociedade e lembrar como eram as coisas naquela época, a gente pode, para isso, pensar em filme, pensar em livro de história, a gente percebe que o planeta todo mudou. As pessoas que estavam lá, ou seja, nós, naquela época, a gente não tinha o pensamento abstrato que a gente tem hoje, de poder imaginar coisas sem ter que ver essas coisas. Poder imaginar coisas que não estão nos nossos costumes. Por isso Jesus ensinava por parábolas. Ele utilizava coisas que se faziam, cerimônias que se cumpriam, leis que existiam, para explicar para aquelas pessoas, que éramos nós, só que sem pensamento abstrato, sem a mesma capacidade que a gente tem hoje, para entender a origem das coisas e a mudança necessária para ter uma vida melhor. E espalhando a boa nova, que era o que ele, através dos apóstolos, também fazia. Não é isso? E olha só que mundo que a gente acabou construindo, né? Com todos os defeitos que ele tem, se a gente for comparar com aquela época, a gente vai perceber um grande progresso. A gente olha, né? Eu estou aqui, eu estou usando essa roupa, esses sapatos, eu vim para cá num transporte, né? Em 5, 10 minutos, o trajeto que eu fiz. Será que isso era possível naquela época? Não fui eu que fiz essa roupa. Não fui eu que plantou o alimento que eu comia para vir para cá. Então qual que é o nosso sistema? A gente trabalha, recebe e adquire as coisas que a gente precisa. Esse é o sistema. Né? Só que de lugar para lugar, a gente pega, vamos supor, o nosso país, ele é muito desigual, né? Uns têm uma quantidade que não é razoável em relação aos que têm menos. Só que nem todo lugar é assim. Não é? Tem países que a diferença é menor entre os mais ricos e os mais pobres, e tem outros que é maior. Mas o fato é que quanto a gente precisa para viver? Por que tem gente que consegue viver com tão pouco e tem gente que não consegue viver com tanto? 10, 20, 50, 100 vezes mais do que aquele que vive. Será que um sabe usar melhor o sistema do que o outro? Em qual sentido? Eu posso ter um emprego, me endividar e daí perder o emprego e ficar só com as dívidas, por exemplo. Isso faz parte do nosso sistema, acontece com muita gente. Então, qual o sentido? Quer dizer, quando é que eu sei que eu posso adquirir alguma coisa e isso não vai me causar problemas lá na frente? Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Causa e efeito. Né? Eu como demais, eu tenho uma indigestão. Eu bebo demais, eu tenho ressaca. Eu tomo frio, eu fico resfriado. Não é assim? Eu me endivido, se eu não conseguir pagar, eu vou ter problemas. Eu cometo um crime, eu posso ser perseguido pela justiça. Por mais justas ou injustas que possam parecer todas essas situações, o fato é que em algum momento a gente tem um controle.
E a partir de um certo momento a gente perde esse controle. E a gente aprende, né? Quando muitas vezes as pessoas mais velhas falam assim, mas por que você fez isso? Ó, vou te ajudar agora, mas não faça mais. Não é assim quando a gente tem um pai presente, ou mesmo um amigo. Pois a providência divina, ela faz isso com a gente o tempo todo sem a gente perceber. E muitas vezes, mesmo assim, quando acontece alguma coisa ruim com a gente acha que, puxa vida, Deus não gosta de mim, o mundo não é justo. É complicado viver, né, gente? É cheio de pegadinhas, vamos chamar assim. Mas são pegadinhas para quê? Pra gente mesmo, pra gente aprender. As coisas ocorrem. E o importante não é não errar. Todo mundo erra. É não cometer sempre os mesmos erros. Vá e não peques mais. É isso que Jesus falava. Então, se a gente fica muito preocupado com o futuro, ou com o passado, com culpa por ter feito alguma coisa, como se a gente pudesse desfazer o que fez. A gente não pode desfazer o que fez, mas a gente pode fazer direito daqui para frente. Mas esse capítulo ele tem mais a ver com o futuro, né? É a nossa preocupação com o amanhã. Quanto que eu preciso juntar de dinheiro para ficar tranquilo? Se eu ganhar na loteria, daí eu vou ficar super tranquilo, daí tudo bem. Bom, tem gente que ganha e perde tudo e não fica super bem. Às vezes a gente consegue o emprego exato que a gente quer e não fica super bem. Porque o que acontece, né, gente? Da mesma forma que a gente evolui, que a gente melhora, que a gente quer sempre melhorar as coisas, a gente de fato faz exatamente isso e busca sempre isso. Essa é a lei do trabalho e a lei do progresso. Com o trabalho a gente consegue progredir. Isso vai impedir a gente de errar? Não. E errar é chato, é ruim? Mas faz parte da vida. O importante é parar de errar. Não é não errar, isso é impossível. A gente está aqui para aprender. Se a gente tem algo para aprender é porque a gente erra. Não faz sentido? Tem um outro trecho, que é do Evangelho original, tal, logicamente com todas as traduções, que está em Mateus. Eu vou ler para vocês. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. E não só, a gente perde, a gente gasta mal, a gente não administra direito, a gente está aprendendo. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam, pois onde está teu tesouro, aí também está teu coração. E quais são os tesouros do céu? O que a traça não pode corroer e a gente não pode perder? Conhecimento, o sentimento que a gente cultiva nas pessoas, o sentimento que a gente cultiva na gente. Quer dizer, se
Se ao invés de eu ficar pensando que amor é procurar a tampa de panela, a metade de laranja e coisa e tal, e pensar no amor como Jesus coloca, que é uma capacidade, né? O amor como uma capacidade, não depende da outra pessoa, depende de mim. Se eu estou sentindo o que eu estou sentindo, a responsabilidade é minha, para o bem ou para o mal. O amor que Jesus ensinou é aquele que anula as misérias sociais. Lembra que eu falei da desigualdade? A gente sabe, tem riqueza para ninguém passar necessidade na Terra. O problema é que ela está mal distribuída. Agora, se a gente fosse uma sociedade onde a gente tivesse uma evolução tal, em que a dor do meu irmão é a minha dor, a gente estaria numa terra bem mais evoluída, né? Mas para isso a gente tinha que ser mais evoluído. A gente ainda não sei se está com essa bola toda, né? Continuando. Por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é nada mais que o alimento? E o corpo mais que a veste? Por que Jesus estava falando isso? Isso daqui é lógico, né? É o Evangelho. Se é o Evangelho, ele falou isso para os apóstolos. Qual que era o trabalho dos apóstolos naquela época? Era espalhar a boa nova. O que Jesus está colocando aqui para eles? Que vocês precisam trabalhar. E se vocês trabalharem, não vai te faltar nada. Muitas vezes a gente não inverte. A gente fala assim, eu quero comprar não sei o que lá, então eu tenho que arrumar um emprego. Então eu tenho que melhorar de emprego. Então a gente fica criando essas coisas, né? Só que o que acontece, gente? Se a gente confiar na providência e alguma coisa ter que ser nossa, vai ser nossa. Isso é fé. E por que eu posso acreditar nisso? Porque eu trabalho. Né? Procurar emprego é trabalhar? É trabalhar. Cuidar de casa é trabalhar? É trabalhar. Trabalhar, gente. A gente foi feito para trabalhar. Só que o que a gente chama de trabalho, né, é só se tiver um salário. Não é. O lazer faz parte do trabalho? Faz. O estudo faz parte do trabalho? Faz. Ter um hobby é parte de um trabalho? Sim. Se a gente parar, a gente fica doente. Experimenta ficar um dia inteiro sem mudar de posição na cama para ver o que te acontece. A gente não foi feito, né? Hoje em dia se fala muito do sedentarismo, que é um problema, tudo mais. Mas o fato é que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Eu conheço, assim, muitos casos, assim, de amigos do meu pai. Meu pai já faleceu e eles também. Mas eles falecem depois que param de trabalhar. Essa é a realidade. Quer dizer, chega para a pessoa e fala assim, não, você não precisa, mas você está cansado. A pessoa começa a acreditar, né? Está cansado e tal, não sei o quê. Não, você quer fumar? Fuma. Você já trabalhou tanto, você já se cuidou tanto, não precisa mais. Você quer beber? Bebe. Alguém já viu isso? Só que não é para ser assim, né, gente? Fato é que a gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para viver. E viver é aprender, é juntar tesouros no céu, é melhorar nossos sentimentos, é melhorar nosso conhecimento. E com isso construir nossa fé. Né? E fé nada mais não é uma coisa que tem que ser cega, acreditar no invisível. Essa não é a questão. Fé é simplesmente
Eu aprendo, e eu aprendo a tal ponto uma coisa que eu sei decor. E eu conto com aquilo. Que nem isso aqui. O que Jesus está falando é o seguinte: trabalha e não vai te faltar nada. Continuando. Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado a mais ao comprimento de sua estatura? Se preocupar gera alguma coisa? Se preocupar é trabalho? Não. Trabalho é presente. Não é nem futuro nem passado. Não é nem ficar com culpa pelo que errou e nem se preocupando com o futuro que não chegou e você não pode fazer nada. Além de se distrair com o que você tem que fazer, que é hoje. Hoje a gente aprende. Hoje a gente trabalha. É a hora de se concentrar no que está fazendo. Para não perder as coisas, para não ficar sem perceber aquelas coisas que estão passando na nossa frente, as oportunidades. Continuando. E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Fé, né? Acreditar. Tem coisas que a gente acredita, essa é a verdade. Tem coisas que a gente não acredita. E muitas delas não são para acreditar mesmo. Só que acreditar em Deus, acreditar nas leis de Deus, nas leis imutáveis da natureza, isso é conhecimento. Né? Isso é tesouro que a gente leva para o céu, que a gente nunca mais sai da gente. A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. O conhecimento, ele não se apaga. Ele se acumula. E faz todo sentido, né, gente? Porque a partir do momento que eu sei fazer uma coisa, eu não posso dizer que eu não sei mais fazer. Eu aprendi, eu sei. Só se, sei lá, sofrer um acidente, isso fisicamente, né? Mas espírito não, o espírito está lá. Pode não ter a manifestação física, mas o princípio inteligente, ele já não é mais o mesmo. Ele se depurou. E a gente pode se depurar tanto em termos de conhecimento, melhorando o nosso intelecto, quanto em termos morais, melhorando o nosso sentimento, educando o nosso sentimento. Né? O Sidney, ele falou do tempo que a gente acha que é tão precioso nosso, e que se alguém rouba parte desse tempo, a gente vai lá e briga. Mas se fosse tão precioso assim, eu ia perder tempo brigando? O que eu ganho com isso? E o que eu posso perder com isso? Né? Continuando. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Assim fazem os gentios, que estão à procura de todas essas coisas. Os gentios eram os bárbaros, né? Eles viviam de pilhagem.
Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Necessidade. Essa é uma grande sabedoria que é difícil de ter, né, gente? Saber exatamente qual é a nossa necessidade. Porque a gente tem desejo de muita coisa, né? Até em relação aos outros. A gente morre de ciúmes, não deixa a pessoa fazer nada e fala que é amor. Quem ama não faz isso, né? Quem ama quer o bem, não quer a posse. Para vocês verem o quanto que é complicado ainda para a gente entender o que é o amor. Esse amor ensinado por Jesus. Às vezes fica mais claro, né? Especialmente quando a gente que é a vítima do ciúme. Quando a gente que faz, daí fica mais esquisito. Não, mas eu amo, né? E compreender esse limite, seja na gente, seja no outro, isso é um tesouro que a gente leva para o céu. E está faltando só mais um pedacinho, ó. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. E se a gente ter isso em mente, a gente consegue se preocupar, se concentrar com o presente. Com todas as oportunidades que estão ocorrendo, passando na frente da gente, e a gente não vai perder. Porque a gente não está com a cabeça no passado com culpa do erro, e nem ansioso com o futuro, e distraído. A gente vai estar preocupado, a cada dia basta o seu mal. E disso a gente faz o nosso bem. É Jesus, né, gente? É um mapa, mas é um mapa muito difícil da gente seguir. Mas não significa que a gente não tenha que tentar, né? Mesmo porque nós somos almas imortais. Depois dessa encarnação vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. O quanto a gente precisar. Ninguém vai para o inferno. Tá? No Espiritismo a gente não acredita nesse negócio. A gente acredita. Umbral é um estado de espírito. Não é um lugar. É um lugar que a gente se coloca com o nosso sentimento. Sem o sentimento ruim, não existe umbral. Umbral é a hora que o recurso, a ajuda que a gente pediu está na nossa frente, tentando nos ajudar, e a gente está com a cabeça em outro lugar. Isso é umbral. São manifestações fluídicas que a gente traz, que a gente leva de desespero, de erro, culpa, ansiedade. E a hora que a gente sai desse corpo, a nossa mente, ela plasma a nossa realidade, porque a gente não tem mais corpo. A gente não vai ter fome que nos desperta o pensamento. A gente não vai ter frio que nos desperta e nos traz outro pensamento. A gente não vai ter nada. O nosso pensamento é tudo. E se a gente está pensando errado, a gente vai para o erro. A gente vai... Coloque o nome que quiser. Umbral é só um nome. Não é um lugar. É um estado de espírito. O fato é que a gente tem a capacidade de aprender. Se a gente tem essa capacidade, foi Deus que deu. E se Deus nos deu isso, é isso que a gente tem que usar. Trabalho e progresso.
Quem trabalha, progride. O resto é consequência. A gente não pode inverter a sequência das coisas. Porque daí a gente entra naquela coisa de culpa e ansiedade, culpa, ansiedade, culpa, ansiedade. E perde o agora. Perde o momento da ação. Então não existe inferno. Existe repetir a lição. Né? Se a gente, que é cheio de falha, a gente inventou a escola, que a pessoa faz a prova, passa de ano, vai para o próximo. Repete de ano, fica. Por que Deus ia ser mais tolinho do que a gente? Não faz sentido, né, gente? O mal de cada dia simplesmente são as provas e as expiações que a gente tem que passar. Para quê? Para passar de ano? Para mudar de estágio? É assim. Para melhorar o nosso conhecimento, para melhorar a nossa moral. Pode. A gente tem atendimentos aqui que tratam, né, dessa questão acolhimento fraterno, né, se não me engano. Se você procurar na secretaria, daí você vai poder desenvolver melhor isso, né, com um trabalho específico para isso. Tá? Que a palestra é mais esse chamamento para a nossa autorreforma, né? Mas de coisas que a gente compartilha. Esse que é o negócio. É aquela coisa do... Que coincidência ter caído logo isso, sabe? Mas o trabalho, ele é fundamental. Agora, a gente vai chamar de trabalho e vai fazer de fato, porque a gente tem um corpo só, a gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, a gente vai escolher o que a gente vai fazer do nosso trabalho. E daí, né, a gente pode mudar, a gente pode manter, a gente pode o tempo todo utilizar, né, a nossa inteligência. E utilizando a nossa inteligência, a gente muda a nossa vida. Não tem... A gente não nasce sabendo porque a gente está aqui para aprender. Então a gente não sabe. A gente vai aprender se a gente tiver boa vontade.